Salve! Queria deixar aqui uma opinião própria de uma experiência minha de vida e algo que eu sinto no coração. Porque desde pequeno tinha uma intuição acerca disso, ao qual eu vou falar. Hoje isso não é uma intuição, isso para mim é algo que é óbvio, né? Baseado na minha experiência de vida, naquilo que eu acredito, naquilo que eu acreditava e naquilo que hoje para mim é real. Vou fazer uma analogia. Não existe uma diferença quando você está com alguém, mas você nunca chegou a pedir a pessoa em namoro, ou você nunca chegou a pedir a pessoa em casamento. Você não via aqueles relacionamentos assim, nós estamos há 20 anos juntos, mas nunca casamos, nunca foi pedido em namoro, ou nunca foi pedido em casamento. Vamos falar o casamento, que é uma simbologia muito maior, muito mais séria, muito mais profunda. Eu, quando era criança, eu não acreditava nisso. Hoje eu entendo, por outros motivos, fez eu entender a simbologia não só de um casamento, mas de outras coisas também. A analogia é o seguinte: quando você olha num relacionamento e você fala assim, e você vê que aquele casal, eles não casaram, eles estão há 20 anos juntos, eles estão há 30 anos juntos, mas eles não casaram, eles de fato não se declararam de forma aberta e direta, olho no olho, um para o outro, e disse todas aquelas palavras que tem no ritual, por exemplo, do casamento, né? É diferente, não é? Quando você vê um casal casado, porque existem casais que não estão casados, um casal casado há 10, há 20, há 30 anos, você percebe que existe uma diferença ali, nessa simbologia toda, do casal que é casado e do casal que vive junto e não é casado. Se você percebe também essa diferença, então a gente está na mesma frequência de compreensão. Partindo desse princípio, o que eu posso dizer? Eu desde pequeno, quando eu digo pequeno, quando a gente começa a se ver como gente, né? Quando a gente começa a ser um pouco mais pensante, 14 anos, 15 anos de idade, talvez os meus 15, 18 anos, eu sempre achei que o batismo espiritual, ele era necessário. Eu sempre tive essa ideia, essa intuição. Por que eu digo que eu sempre tive essa ideia, essa intuição? Porque hoje, isso para mim é muito claro, devido às experiências espirituais que eu passei e que eu vi pessoas passarem ao meu lado, ao meu redor, vamos dizer assim, desde família e amigos, a forma como as pessoas viam o mundo antes e depois do batismo. A analogia que eu faço é mais ou menos essa. Onde eu quero chegar com tudo isso? Eu quero chegar no seguinte: você pode até acreditar em Deus, você pode até ter fé em Deus, mas é muito diferente quando você se casa com Deus. É muito diferente. Você acreditar em Deus, isso é a minha visão, tá? É a minha opinião. Você acreditar em Deus é a mesma coisa que você viver com alguém e não ser casado, não se declarar para a pessoa, você não transmitir essa energia, você não propagar essa energia para o mundo, dizendo: eu quero estar com essa pessoa, seja na morte, seja na doença, seja lá onde for. Com Deus eu vejo da mesma forma. A gente pode até acreditar em Deus, saber que Ele existe, mas deixa Ele no cantinho dele e deixa eu com
os meus desejos, com as minhas opiniões. Você pode, todo mundo é livre aqui, ninguém é obrigado a fazer nada. Mas na minha opinião, existe uma diferença muito grande quando você olha para Deus e acredita em Deus, do que quando você se batiza e fala: Deus, eu aceito você na minha vida. Você conduz. É até emocionante falar. E existe uma diferença muito grande. Por que eu digo isso? Porque desde pequeno eu vejo pessoas dizendo que acredita, dizendo que não sei o que, mas eu vejo essas mesmas pessoas às vezes muito perdidas no seu dia a dia, na sua vida. Não entende o porquê que o relacionamento tá X, tá assado. Ela não entende o porquê que ela tá passando por tal situação. Não é que o batismo salva, não é isso que eu quero dizer, mas ele muda e transforma a sua forma de ver o mundo quando você se batiza de corpo e alma, não quando você se batiza por algum interesse. Não que seja ruim, Deus está trabalhando na sua vida de alguma forma, não importa isso, não cabe julgamento de ser humano nenhum sobre as razões que as pessoas se batizam. Mas o que eu quero dizer é que quando a pessoa se entrega de verdade, de corpo e alma, a vida dela muda. Deixa eu tirar esse barulho aqui. A analogia que eu queria fazer é isso. Você pode até acreditar em Deus e ser aquele relacionamento onde você não casa. Ou você acredita em Deus e se declara Ele como o seu mestre,